Bom, finalmente chegamos à parte 3, né, o terceiro e último vídeo dessa aula de hoje, onde a gente vai ver a área do círculo e de suas partes. Começamos com o cálculo da área de um círculo, né, a área total de um círculo. Né, um círculo de raio R, se você tem um círculo e sabe o valor do raio, né, então é só a gente aplicar esta fórmula aqui, é π vezes o valor do raio elevado ao quadrado. Né? O π é um valor constante, você tem que ficar atento, se ele não der nada, nenhuma informação adicional, você vai usar 3,14 no lugar do π, né? Ou até não usar, deixar a resposta apenas com a letra π mesmo, ou então às vezes ele diz, olha, considere que π vale 3, ou então considere que π vale 3,1. Então aí nesse caso você vai calcular de acordo com a informação que ele te der, tá certo? Então a fórmula é simplesmente essa aqui. A área do círculo é igual a π vezes o raio elevado ao quadrado. Eu coloquei essa figura aqui para vocês verem, né? Como é que às vezes a gente precisa na prática calcular a área. Isso aqui é muito usado em agricultura, tá? Existe um sistema de irrigação que é chamado sistema de irrigação por pivô central. Né? O pivô central é esta máquina aqui que nada mais é do que uma bomba hidráulica onde ele puxa a água, né, de um poço artesiano, né, e leva por essa tubulação e distribui aqui, olha, né, para fazer a irrigação. Esse cano aqui que eu estou mostrando equivale ao raio aqui do nosso círculo, né? Então esse mecanismo aqui vai girando e o raio vai girando, né, e ele consegue molhar, né, regar toda a plantação aqui do agricultor, formando esta região aqui circular, tá? Então se o agricultor quiser saber a área da área plantada, da cultura plantada, né, para fazer o cálculo dele de quanto é que vai sair o preço do produto gerado nesta plantação, ele vai usar essa formulazinha aqui, né, e mais algumas que a gente vai ver agora, porque observa que ele não plantou tudo a mesma coisa. Né? Tem um pedaço aqui que tem um certo tipo de plantação, esse aqui tem outro, esse aqui tem outro, esse aqui tem outro, cada um. Ele dividiu o círculo total dele aqui em vários setores. A gente vai ver isso daqui a pouco, tá? Chama-se setor circular, que é exatamente isso aqui que eu estou explicando. Tá? Então, se ele, ao invés de calcular a área toda, ele quer calcular apenas um pedaço, né, desse círculo, que a gente chama de setor, parece uma fatia, né? Seria uma fatia do círculo todo, tá? Aqui na figura dá para a gente ver direitinho um desses setores. Então ele precisa saber qual é o ângulo que se forma aqui, né? Que a gente está representando aqui por ângulo θ. E o raio, evidentemente, tem que saber o raio, né? E vai jogar nesta fórmula aqui. Então vai ser π vezes o raio ao quadrado, né, vezes o valor do ângulo θ, dado em graus, dividido por 360. Tá? Então, professor, eu tenho que decorar isso? Não, eu já falei, né? Você vai anotar no seu caderno. O importante é você saber quando que deve ser usado. Né? Então, anota aí, π vezes o raio ao quadrado vezes θ, dividido por 360. Chama-se área do setor circular. Tá? Isso cai muito em provas, aí, principalmente em concurso de colégios militares, né? Ou então colégios técnicos, federais, essas coisas, tá bom? Bom, outra que também cai muito é a área da coroa circular. Uma coroa circular é a região entre dois círculos concêntricos, né? Dois círculos que compartilham o mesmo centro. Então, sua área pode ser calculada como a diferença entre as áreas desses dois círculos. Então, você tem aqui, olha, o círculo maior, que é o azul, e o círculo menor, que é o branco, né? Então, essa região visível aqui, tá? É chamada de coroa circular. Eu exemplifiquei aqui através daqui, olha, desse rolamento, né? Então, você tem essa área escura aqui, seria um setor, aliás, perdão, é uma coroa circular deste rolamento, né? Tá aqui. Na moeda de R$1 também a gente pode ver, né? Você tem esse círculo menor prateado aqui, né? E o círculo maior é dourado. Então esta região visível aqui
é chamado de coroa circular, tá bom? E a fórmula é essa aqui, né? A área da figura maior, que é π vezes o raio ao quadrado, Rzão, porque é o raio do círculo maior, menos a área do círculo menor, que vai ser π vezes Rzinho ao quadrado. Essa diferença é o que sobra, e o que sobra é a área da coroa circular, tá? Não é fácil não, mas aliás não é difícil, não é difícil, né? Mas assim, é bom você compreender por que essa fórmula aqui funciona. Então nada mais é do que a diferença entre as áreas dos dois círculos, o círculo maior menos o círculo menor. O que sobra é a coroa circular, tá bom? E o outro pedacinho do círculo, esse aqui representado aqui em verde, é chamado de segmento circular, tá? A formulazinha dela é um pouquinho mais trabalhosa, né? Porque também vai envolver o seno do ângulo e tal, e são em duas partes, né? Então, a área do segmento circular, veja, não é setor circular, é segmento, é diferente, tá? Então vai ser π vezes o raio ao quadrado vezes o θ dividido por 360, que na verdade seria, né, essa área toda aqui, era desse setor circular, menos a área desse triângulo aqui, né? A fórmula trigonométrica, aí nesse caso, como é lado vezes lado, vai dar r ao quadrado, vezes o seno do ângulo θ, aquela fórmula trigonométrica, dividido por 2, tá? Então, o que sobra é essa área verde aqui, que é a área do segmento circular, tá certo? Mais uma formulazinha aí para você anotar aí no seu caderno. Muito bem. Então, de novo, eu repito, página 117, exercícios de 1 a 9. Mande apenas os exercícios 7, 8 e 9 para mim, mas façam todos para você treinar, tá certo? O nosso teste vai cair esse assunto aqui que eu estou dando agora, tá? E lembrando de novo, ao terminar de assistir esse vídeo, coloque seu nome, porque eu vou tirar o comparecimento baseado apenas nos nomes que estiverem anotados aí, tá bom? Bom, questão resolvida. Deixa eu logo avisar uma coisa, tem um erro aí nesse desenho aí do livro de vocês, tá? Questão resolvida número 7, né? Tem essa porta aqui, né? Tudo bem, aqui está certo, mas ficou mal desenhado, né? O cara passou esse tracinho aqui, onde está escrito 2 metros, né? Ele passou muito alto. Na verdade, esse tracinho era para estar aqui mais embaixo, aqui, ó, alinhado com essa parte que eu estou apontando aqui, né? Porque a gente vai ver pelo enunciado, né, que ele está considerando que essa distância daqui, de onde eu estou apontando, até o chão, é 2,4 centímetros, né? Então, ó, no entanto, ele botou aqui o 2,4 como sendo aqui. Ou ele subiria mais um pouquinho aqui, ou então teria que descer a porta, né, para ficar alinhado com isto aqui, tá certo? Bom, muito bem, feitas essas considerações, vamos ver o que ele está pedindo no enunciado, né? Joana deseja pintar uma parede retangular em que há uma passagem formada pela união de um retângulo e de um semicírculo, metade do círculo, tá? Conforme mostra a imagem. Então está aqui, formada por um retângulo, é esse retângulo aqui que eu estou apontando, tá? Então, aqui, olha, 7 centímetros aqui, né? E daqui até aqui, aliás, perdão, 2 centímetros aqui, né? 7 é tudo, 7 é a parede toda. 2 centímetros aqui, e daqui até aqui é 2,4 centímetros, tá certo? E também o semicírculo, né? O semicírculo, que é essa parte aqui de cima, que é metade de um círculo. Lembrando aqui que o diâmetro total aqui, nessa distância daqui até aqui, é 2 metros. Portanto, o raio é a metade do diâmetro, é a metade de 2, tá? Muito bem, para determinar o volume de tinta necessário, ela deve calcular a área da parede, desconsiderando a passagem. Então, ela tem que calcular a área da parede toda, né, e tirar a área dessa parte preta aqui, porque isso aqui não vai ser pintado. Isso aqui é uma porta, né? Então, considerando π igual a 3, atenção, olha, ele aqui não deu 3,14, ele pediu para você usar o valor 3 no lugar do π. Então, determine a área total a ser pintada, né? Ele quer que você dê a área
da parede menos a porta. Ele não quer a área da porta, tá certo? Quer a área da parede menos a porta. Muito bem, vamos lá. Então, o que ele vai fazer, né? Vamos calcular, né, primeiramente, a área do semicírculo. Como é semicírculo, é metade do círculo. Se fosse um círculo todo, né, essa região que fosse um círculo inteiro, então seria π vezes o raio ao quadrado. O raio é a metade do diâmetro. Se o diâmetro vale 2, o raio vale 1. Né? Então vai ser π vezes o raio elevado ao quadrado, que é 1 elevado ao quadrado, dividido por 2. Né? Por que dividido por 2? Porque é um semicírculo. Semicírculo é metade do círculo, por isso que dividiu por 2. Né? Mas a área desse retângulo aqui, que é o retângulo da porta, cuja base mede 2 e cuja altura mede 2,4. Então vai ser base vezes altura, 2 vezes 2,4. Tá? Como ele disse que π vale 3, então no lugar dessa letra π aqui, a gente vai colocar 3. Vai fazer as contas e vai chegar a esse resultado aqui. 6,3 metros quadrados, que é essa área dessa região preta aqui. Mas é essa que ele quer? Não. Ele quer a área da parede toda menos a região preta. Ora, a parede toda é um retângulo. A base mede 7. A altura mede 2,4 mais 1,6. Correto? Então, vai ser 7 vezes 4, né, que 2,4 mais 1,6 vai dar 4. Então vai ser base vezes altura, ou seja, 7 vezes 4, que vai dar 28 metros quadrados. Ah, professor, então a resposta é 28 metros quadrados? Não. A resposta vai ser a área total menos a área da porta. Então vai ser 28 menos 6,3. Isso vai dar 21,7 metros quadrados, tá? Tem que estar muito atento a essas coisas. Eu vejo, às vezes, o aluno está apressado, querendo terminar logo a prova, não sei porquê, né? E acaba esquecendo desses detalhezinhos, tá certo? Matemática serve para isso, para a gente prestar atenção aos detalhes, fazer as coisas com bastante cuidado, tá certo? Bom, em síntese, tudo que a gente viu na aula de hoje, né? Estão aqui todas as fórmulas, área do quadrado, retângulo, paralelograma, que a gente viu que são iguais as fórmulas, né? A área do trapézio, aquela que tem base maior e base menor. A área de losango, a gente não fez nenhum exercício aí com cálculo de losango, mas na lista de exercícios você vai fazer, tá? Lembrando que tem a diagonal maior, diagonal menor, certo? A gente também viu as 4 fórmulas para cálculo da área do triângulo, dependendo de cada caso, né? A área do triângulo tradicional, que a gente já sabe, base vezes altura sobre 2. A fórmula trigonométrica, quando a gente tem um ângulo, né? A fórmula de Herão, quando a gente tem apenas a medida dos 3 lados, né? Lembrando de que tem que calcular o semiperímetro, né? A soma dos lados dividido por 2. E a área do triângulo equilátero. E por fim a gente viu também a área do círculo e de suas partes, né? A área do círculo, a área do setor circular, a área da coroa circular, né? Lembra daquela moeda de R$1? Pois é. E a área do segmento circular, tá certo? Então, muito obrigado. Em caso de dúvida, você é só se comunicar comigo, tá bom? Até logo.